Boa noite, o nosso grupo vai falar sobre a doença de Charcot-Marie-Tooth. O nome da doença se deu pelos três pesquisadores que a descreveram. Charcot e Marie descreveram o quadro clínico e Tooth localizou que a ocorrência era nos nervos periféricos. Ela é uma doença degenerativa e consiste em um grupo de neuropatias periféricas, ou seja, que atinge o funcionamento dos nervos periféricos, que são responsáveis por fazer as ligações entre o sistema nervoso central e o restante do corpo. Ela é transmitida hereditariamente e pode afetar tanto homens como mulheres. Apesar dela ser uma doença rara, ela é a neuropatia periférica hereditária mais frequente no mundo. O diagnóstico da doença é feito por um neurologista, é um diagnóstico demorado e precisa de vários exames, do histórico familiar e sintomas característicos da doença, e tudo deve ser confirmado por exame. Sobre os sintomas, eles se iniciam entre a primeira e segunda década de vida do indivíduo e eles variam de acordo com a classificação da doença, porque há vários tipos de CMT e varia também de acordo com a mutação genética a qual ele está associado. Ela evolui de forma lenta e progressiva e as manifestações podem ser leves, moderadas ou graves. Os pacientes, eles se caracterizam por progressivas alterações e atrofias principalmente nos membros inferiores e de menor gravidade nos membros superiores. Dentre os principais sintomas estão a atrofia muscular progressiva no sentido distal proximal e de lenta evolução, contração fibrilar muscular em via de atrofia, perda motora e sensorial, arreflexia dos membros, alterações vasomotoras, encurtamento do tendão calcâneo, prejuízo na rotação e dorsiflexão dos pés e deformidades esqueléticas. Há também alguns sintomas otorrinolaringológicos que são menos frequentes. Eles estão associados a apenas alguns tipos. Há também uma série de efeitos secundários que podem afetar algumas funções no indivíduo. A progressiva e lenta fraqueza e atrofia muscular, que ocasionam principalmente os membros inferiores, podem acarretar em inúmeras tropeções e o desenvolvimento de marcha anormal do indivíduo pelas tentativas de compensação. Aqui a gente pode ver a caracterização do pé cavo, que é essa deformidade. Há também muitas contraturas e deformidades ósseas, ou seja, as constantes contraturas podem causar flexão e rigidez nos dedos das mãos e dos pés, gerando essas deformidades nos ossos, que podem causar esfoliações, bolhas e calosidades. Em alguns casos, os indivíduos também podem apresentar escoliose e deslocamento do quadril em idade precoce. Aqui a gente pode ver os dedos em garras, o pé plantar, o pé cavo e uma deformidade bem grave também nos pés. Há também a perda sensorial, que pode acarretar formigamento e sensação de queimadura, e o sentido do tato do indivíduo também é diminuído. Agora falando da parte celular e molecular e genética da doença. Bom, como a CMT é uma doença que a nível celular está muito relacionada à mielina, é bom a gente fazer uma conceituação sobre ela. As bainhas de mielina, elas são estruturas compostas por um tecido lipoproteico que envolve os axônios, e eles estão distribuídos em pequenos segmentos de internódulo. Ela possui importantes funções. A primeira é a função isolante. Então, durante a propagação do impulso elétrico, ela impede que essa carga saia do axônio. Mas como eu já disse anteriormente, ela está disposta em pequenos segmentos. Então, a gente tem pequenas regiões que não estão cobertas por essa bainha. E nessas regiões acontece uma alteração de polaridade. E essas regiões são denominadas nódulos de Ranvier. Nesses nódulos é que o impulso segue uma condução saltatória. E devido a essa condução saltatória, ele é propagado de forma extremamente rápida. Agora, falando um pouco sobre os danos à bainha. Se esse processo de regeneração for espontâneo e autônomo, a bainha pode ter a função completamente restabelecida. Mas quando ocorre uma lesão às fibras subjacentes desse axônio podem morrer, e como não tem a capacidade de autorregeneração, os danos ficam permanentes.
A CMT é causada por mutações em genes que codificam proteínas com diferentes localizações, incluindo a parte compacta e não compacta da mielina, células de Schwann e axônios, que estão envolvidos em diferentes funções celulares, desde a compactação e manutenção da mielina até a formação do citoesqueleto, do transporte axonal e do metabolismo axonal. Existem vários tipos da doença de Charcot, e todos eles são neuropatias hereditárias, que fazem parte de um grupo de várias doenças neurológicas degenerativas congênitas. As formas mais comuns são a CMT tipo 1, e a expressão mais comum também. Ela agrupa as formas desmielinizantes, apresenta a herança autossômica dominante e baixa velocidade de condução nervosa, porque a bainha de mielina é anormal. Ela é subdividida em CMT1A, que é uma trissomia do cromossomo 17, na região que contém um gene da proteína da mielina periférica 22, e representa a maior parte dos casos, 60 a 90% das formas desmielinizantes. E a CMT1B, que corresponde à mutação do gene da proteína 0 da mielina, e o tipo CMT1C, aos casos com defeitos não identificados. As fórmulas CMT1A e CMT1B são as apresentações clínicas clássicas descritas originalmente por Charcot. A CMT1 tipo 2 é a segunda forma mais comum e representa 20% dos casos com neuropatia tipo axonal. Também é autossômica dominante, mas a velocidade de condução nervosa está quase normal, pois não há evidência da desmielinização e a amplitude do impulso é diminuída por causa do acometimento axonal. Já a CMT3 é historicamente a mais importante, e de maior gravidade. Atualmente, a maior parte dos casos da CMT3 tem herança dominante. Nessa primeira imagem, a gente pode observar uma representação da bainha de mielina sobre o axônio. Logo abaixo, a gente tem uma representação da bainha de mielina normal e, em seguida, uma representação da bainha de mielina danificada. Na figura ao lado, a gente tem o cromossomo 17. Nele está indicada a localização da proteína da mielina periférica, que está relacionada à expressão da CMT1A. Logo ao lado, a gente tem o cromossomo 1, onde está indicado a localização da proteína 0 da mielina, que está realizada a expressão da CMT1B. As formas recessivas da doença, elas são raras e são classificadas como CMT4 e CMTX. A CMT4, ela tem um início precoce, então os sintomas começam a aparecer antes dos 2 ou 3 anos de idade, e ela apresenta uma expressão mais grave que as formas dominantes da doença. A CMTX está relacionada a alterações ligadas ao cromossomo X e as mulheres são raramente afetadas. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte imunológica. A função do sistema imunológico sobre a origem do aumento das neuropatias hereditárias ainda precisa ser mais estudada. Então, decorrente disso, os testes da doença foram feitos em animais. Bom, então aqui, pesquisas dizem que o produto do cruzamento de animais imunodeficientes em proteínas mielinizantes e comunicantes com os animais em linfócitos B, T e macrófagos possui uma progressão mais branda da doença quando são comparados com animais imunocompetentes. E, além disso, a evolução da doença tende a ser pior quando os animais imunodeficientes têm a sua imunidade reconstituída. E na biópsia dos nervos desses animais, há a presença de infiltrados inflamatórios. Apesar dos testes serem realizados em animais, há alguns estudos relacionados com o sistema nervoso e com o sistema imunológico. Os sistemas trabalham em regulações recíprocas por meio das vias hormonais, neuronais, e que é a sinalização do sistema nervoso central, né? E as vias das citocinas, que sinalizam o sistema imune. Além disso, a principal via de regulação do sistema imune pelo sistema nervoso central é o eixo hipótálamo, hipófise e adrenal, que são os hormônios da resposta neuroendócrina ao estresse. Quando o estresse se torna frequente, há um aumento dos níveis de hormônios liberados, principalmente de cortisol, que causa a supressão do sistema imune.
E, desse modo, o que era para ser um estado de regulação natural do corpo se torna algo patológico. O estresse crônico é um fator que ajuda a progredir as doenças e se dá a partir dos estágios sintomológicos e patológicos que interagem entre o sistema nervoso central e o sistema imune, impactando outras extensões, como o sistema periférico. Sendo assim, a relação estabelecida com o sistema imune pode agravar os sintomas e as dores causadas por neuropatias, como a Charcot. Bom, agora falando um pouquinho sobre o tratamento. Segundo a Associação Brasileira de Charcot-Marie-Tooth, não existe um tratamento específico para a doença, mas a gente pode tratar com diversas outras medidas terapêuticas. Um exemplo disso é a equipe multidisciplinar. Então, a gente pode ir algumas medidas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, a gente pode destacar a fisioterapia, o uso de aparelhos ortopédicos, cirurgias, nutrição e a terapia ocupacional. Muito bem, agora a contribuição da terapia ocupacional para o tratamento. O avanço da patologia pode causar prejuízos significativos à autonomia do sujeito e disfunção das atividades de vida diária, risco de quedas e um possível acometimento emocional. Dado esse quadro, a terapia ocupacional pode colaborar com vários recursos que favorecem a execução das atividades cotidianas, seja de autocuidado, no trabalho ou no lazer. A intervenção é única e não leva somente em consideração o diagnóstico biomédico aqui descrito. Para além da subjetividade de cada profissional, a depender de sua abordagem terapêutica, existem alguns exemplos de ferramentas que auxiliam no tratamento e na melhora da qualidade de vida do sujeito. São estes: cuidado de suporte, que inclui orientação e treinamento para atividades significativas, planos de adaptação de rotina, treinamento de proteção articular e de gasto de energia, adaptação do ambiente e acessibilidade, orientação das possíveis consequências causadas pela doença, tanto para o sujeito quanto para a família, e, consequentemente, o empoderamento sobre o tratamento e um plano de intervenção específico conforme a demanda da família. Também a orientação e aplicação de planos de alongamento e exercícios domiciliares de manutenção, fortalecimento ou coordenação da mão e do membro superior, cujos objetivos incluem melhora da força muscular, prevenção de deformidades articulares, promoção da mobilidade e a prevenção de quedas. A tecnologia assistiva, que inclui os recursos desde mais simples objetos como os talheres, brinquedos e móveis e vestimentas adaptados, o uso de antiderrapantes em objetos, adaptação de chaves e até os mais complexos como softwares e hardwares especiais, que contemplam questões de acessibilidade, recursos para mobilidade manual e elétrica, chaves e acionadores especiais, materiais protéticos, etc. O objetivo principal do terapeuta é um plano de intervenção eficaz e personalizado, com métodos para mensurar os resultados e o aumento da qualidade de vida para os indivíduos com a doença de Charcot. Especificamente, avaliar as variáveis funcionais, amplitude de movimento articular, força muscular, equilíbrio estático e dinâmico e testes funcionais antes e após a intervenção de um protocolo específico e domiciliar de tratamento terapêutico. Devido às inúmeras possibilidades de técnica e manuseios, os profissionais de saúde utilizam instrumentos de avaliação que servem como ferramentas confiáveis para a seleção de pacientes e monitoramento de conduta terapêutica, a fim de estabelecer um prognóstico de recuperação e o acompanhamento devido da sessão terapêutica. Um dos critérios usados nos parâmetros de avaliação definidos por Cajueiro 2018 são a avaliação de forma muscular, a dinamometria, que permite medir e qualificar a força dos grupos musculares específicos durante o movimento, e a avaliação de amplitude de movimento. E com todas essas ferramentas avaliativas, protocolos de avaliações de atividades de vida diária, protocolos de acolhimento e tratamento, o terapeuta ocupacional tem múltiplas possibilidades de acompanhamento e sucesso na intervenção. Nós deixamos prontinho para vocês um vídeo no esquema de jornal, né, no esquema de televisão, para a gente tentar passar essa informação do conteúdo de maneira mais clara. É isso, muito obrigada pela atenção. E aí, gente, deu?